Olá, eu sou o professor Carlos Ribeiro, sou ex-olímpico, sou professor também na Universidade Federal do Delta do Parnaíba e já trabalho com a Olimpíada há mais de 20 anos. E hoje tive o prazer, de estar aqui com os meninos da OCM, os medalhistas de ouro. Eu quero saber como é que vocês se sentem com relação a quando estão trabalhando matemática. Quando estão estudando matemática, o que é que vocês sentem? Vai, quem quer se manifestar aqui primeiro? Entusiasmo, querer saber mais, descobrir mais, querendo ou não. Beleza. Quem mais? Eu acho muito legal, né? Que é uma arte, eu acho muito interessante. Legal também. E aí? Mais? Quem quer falar? Só mais um, vai. É bom ficar fazendo as coisas mais. É bom ficar fazendo, né? Agora, me diga uma coisa, quando vocês se deparam com um problema que vocês não conseguem resolver, beleza? Quando eu não consigo resolver um problema, eu normalmente paro, espero um pouco, aí eu vejo se tem alguma ideia, se não tem nenhuma ideia, eu vou tentando o problema, até tirar alguma coisa. Beleza. Quem mais? Quando você se depara aí com um problema que você não sabe resolver. Que alguém mais quer falar? Vocês sabem o que é que diferencia uma pessoa que vai bem, que um campeão olímpico, de uma pessoa, vamos colocar assim, normal? Exatamente. É essa posição de persistência, de insistência diante de um problema que não se consegue resolver. É isso que diferencia. Olha, eu já mexo com isso há mais de 20 anos. Se for pegar então a minha carreira olímpica, eu sou ex-olímpico também, então há bem mais tempo. E todas as pessoas que eu tive contato, os mais campeões assim que vocês imaginarem em Olimpíada de Matemática, o que diferenciou essas pessoas não é porque ela é uma pessoa fora do normal, inteligentíssima, não. É da capacidade de persistir diante do desafio. Tá certo? Então eu queria começar justamente a nossa aula hoje lembrando isso a vocês. Toda vez que vocês forem lidar com um problema que vocês não conseguem resolver, é chato? É claro que é chato, a gente quer resolver tudo, né? Mas a gente deve estar pensando que o fato de a gente não conseguir resolver é bom, porque significa que tem um problema legal para a gente pensar. Então a gente tem que lidar com a nossa frustração, tá bom? Lidar com a frustração de às vezes não conseguir resolver, ou de repente você ir numa prova de Olimpíada e não ir bem, é isso que vai fazer a diferença entre você ser um campeão olímpico ou você não ser um campeão olímpico. Tá certo? Então vamos trabalhar essa mentalidade de agora em diante, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui alguns problemas para vocês muito legais que vão envolver fatos simples, como por exemplo, todo mundo aqui já deve ter brincado de pau ímpar. Acredito eu, né? Tem alguém que nunca brincou de pau ímpar aqui? Não, né? Todo mundo aqui já fez um pau ímpar para resolver alguma diferença. Então, esse fato simples ajuda a gente a resolver muitos problemas. Outro fato simples também que ajuda a gente a resolver é saber pintar um tabuleiro. Então, pintar um tabuleiro é relativamente simples, né? Aquela pintura do xadrez. Se pintar alternadamente preto e branco, também é um fato simples. E a gente consegue também resolver problemas muito legais com relação a isso. Tem uns slides aqui, sabe dizer? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou colocar na lousa, que aí a gente vai trabalhando aqui mesmo. Deixa eu só... Ó, o primeiro problema da gente é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. A
apagar a frase do Cícero aqui, né? Vocês gostaram do Cícero? Cícero é gente boa demais. Ó, digamos que eu queira resolver a seguinte equação, ó. 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C mais 1 sobre D mais 1 sobre E mais 1 sobre F, tá certo? Igual a 1. Só que eu vou pedir para vocês uma coisa. Eu quero que essas letrinhas aqui, que eu quero descobrir a solução, né, quem elas são, eu quero que elas sejam números ímpares, tá bom? Então, A, B, C, D, E e F são ímpares. Como é que a gente resolve esse tipo de problema aqui? Achar as soluções dessa equação. Como é que a gente acha aí? Como é que a gente começa a pensar? Primeira coisa, ser par ou ser ímpar é uma característica de um número inteiro. O que é que significa o número ser par? Isso, divisível por 2. O que é que significa o número ser ímpar? Ele não é par, tá bom? Então, se é uma característica de um número inteiro, aqui a gente está em forma de quê? De fração. Então, a gente tem que transformar isso em números inteiros. Porque a gente não pode dizer que uma fração é par ou ímpar. Concordam comigo? Não dá. A gente tem que transformar isso aqui em inteiros. Tá bom? Lembrando que os denominadores são inteiros, tudo bem, mas o número especificamente aqui é uma fração e não faz sentido dizer que é par ou ímpar. Então, nós vamos transformar isso aqui em números inteiros. Como é que a gente faz? Para transformar isso em números inteiros? Qual a ideia mais fácil? Vamos pensar simples. Qual a ideia mais fácil? Você aumenta a função, vai ficar 10 em cima e A vezes 10 embaixo. Pronto, vamos tentar uma coisa parecida com o que o nosso colega aí, o Matheus, falou. Vamos transformar isso daqui da seguinte maneira, vamos multiplicar em cima e embaixo por alguém que é igual. Mas o nosso objetivo é colocar todo mundo no mesmo denominador, tá certo? Para colocar todo mundo no mesmo denominador, eu tenho que pegar o produto de todo mundo porque eu não sei quem é, tá certo? Eu não sei quem é, então eu vou ter que pegar aí o produto de todo mundo. Então eu vou fazer isso aí, ó. Teoricamente, posso dizer que é tirar o MMC. Mas não é bem o MMC que eu estou fazendo aqui, tá certo? Então, vou botar assim, ó. Passar aqui. A, B, C, D, E, F. E aí, agora eu vou pegar os numeradores, tá bom? Então, é isso aqui dividido por isso, vezes isso. Dá quanto? Só sai o A. Tá certo? Então, B, C, D, E, F, mais. Agora, isso dividido por isso, vezes isso. Dá quanto? Vamos falando aí, vamos. D, E, F. O próximo, vai. A, B, D, E, F. Mais, vamos lá. A, B, C, E, F. Já foi quantos? 1, 2, 3, 4. Ainda tem o A, B, C, D, F. Vou botar aqui bem apertadinho o último, tá bom? A, B, C, D, E, né? Aí tudo isso aqui igual a 1. Tá legal? Só que ainda não é um inteiro. Eu tenho que agora multiplicar em cruz, concordam comigo? Para deixar tudo inteiro aí. Multiplicar isso aqui vezes 1. E aqui é esse aqui vezes 1, né? Que é como se tivesse um de baixo aqui. Tá certo? Aí vai ficar assim, ó. Aqui seria bom ter o tablet, porque aí eu só faço copiar e colar. Eu vou pegar assim, ó. Vou ficar B, C, D, E, F.
Mais. Eu vou botar um reticências para não ter que escrever tudo isso aqui, tá bom? Mas vocês sabem que é o numerador aqui. Aí mais. Aí o último é A, B, C, D, E. Aí igual a isso aqui, né? Aí fica A, B, C, D, E, F. Quantos termos tem aqui, gente? É só olhar para cá, tá bom? Quantos termos? 6 termos. Me diga uma coisa, esse número aqui, ele é par ou ímpar? Por que ele é ímpar? Exatamente. Então, esse número aqui, ele é ímpar. Obviamente, o número seguinte, né, que está aqui no meio das reticências, também é ímpar. Ou seja, todos os números aqui, eles são ímpares, certo? E também, aqui que está depois da igualdade, ele é o quê? Ímpar também. Tá certo? Deixa eu só ver se eu pego aqui meus pincéis, que isso aqui tá ruimzinho. Todos são ímpares, tá bom? Olha lá. Todos são ímpares. Todos são ímpares. E agora, me respondam. Tem alguma coisa estranha aqui? Olhem para cá. Tem alguma coisa estranha? Todos esses são ímpares, ó. Esse é ímpar e assim esse aqui é ímpar. 6 números ímpares igual a um número ímpar. Aí eu pergunto a vocês, tem alguma coisa estranha? Isso, exatamente. Vejam, o lado esquerdo está dando o quê? Par. 6 números ímpares somando, não importa quem sejam. É um número par. Então isso aqui tudo é par. Só que está dando igual a um número ímpar. Pode isso acontecer? Isso significa o quê? Exatamente. Não tem solução. Tá certo? Então não existe solução. Eu só usei o fato de ser par ou ímpar. E todo mundo sabe aqui par ou ímpar. Né? Par mais par dá par, par mais ímpar dá ímpar. Ímpar vezes ímpar é ímpar. Par vezes par é par. Fatos básicos. Mas isso aqui já é um problema relativamente difícil. Né? Você pensar nisso. Mas eu quero destacar para vocês que a gente foi usando coisas simples. A matemática não precisa quando você começa a adquirir conhecimento, adquirir muitas teorias, saber muitos teoremas, não precisa você chegar no problema e querer usar isso tudo de uma vez. Você tem que fazer o seguinte, ó, vamos brincar com o problema. Vamos pensar ali simples. Então, quando vocês forem ali na prova, fazer a OMC, fazer a OBMAP e outras que vocês vão fazer na vida de vocês, então, quando vocês forem atacar um problema, vocês têm que começar pensando simples. Nunca começar pensando na teoria tal, teorema tal. Não. Relaxa. Brinca um pouquinho ali com o problema, 5 minutinhos. E pensa simples. Tá certo? Pensa simples. Esse problema aqui, como é que a gente escreveria e argumentaria esse problema? Você fez, aqui é seu rascunho. Aqui é o seu rascunho. Aí você foi lá, fez o seu rascunho e tal. E em seguida você viu que não tem solução e agora você vai escrever a tua solução na prova. Como é que você começa argumentando? Porque essa é a parte difícil, gente. Às vezes a gente tem a ideia, às vezes na nossa cabeça está claro que aquilo é daquele jeito, mas às vezes a gente não consegue colocar no papel. Como é que a gente faz isso? Como é que eu começaria escrevendo esse problema? Eu sou um aluno de Olimpíada e vou escrever esse problema. Eu já sei a solução, já sei que não dá certo por causa desse argumento. Eu só quero escrever agora.
algo que aconteceu. Esse problema dá uma solução. Aí depois, aí você coloca a solução do problema. Boa ideia. Sabe o que é isso aí que você está falando, o nome? Suposição por contradição, tá bom? Ou prova por contradição. Você supõe, olha, você quer mostrar que isso aqui não tem solução. Suponha que tenha. Tá certo? Oi. Como é teu nome? Evelyn. Então. Eu ia dizer que para eu ter uma visualização do problema, eu transformei as equações em números inteiros. Com isso, eu percebi que deu 6 números inteiros ímpares somados e o resultado estava dando ímpar. Porém, isso é um absurdo, pois 6 números somados é um número. Exatamente, exatamente. Prova por contradição é um absurdo. Muito bem, Evelyn, é exatamente isso. Então você pode botar o seguinte, ó. Suponha, você começaria assim, ó. Suponha, aí você já pode dizer, ó, por contradição, ou suponha que, né? Você pode omitir por enquanto a palavra absurdo ou contradição, ó. Suponha que existam, né? Existam tais números, né? Não vou escrever aqui a frase completa, né? Mas eu ia colocar assim, suponha que existam A, B, C, D e F, tais que a equação tal acontece, tá bom? Aí daí, eu botaria daí, aí eu faria essa parte aqui. Então essa parte aqui seria o meião aqui, ó. Então aqui seria o meião. Parece que os pincéis hoje estão contra mim. O Cícero gastou tudinho aqui. Então, aqui seria o meião. Outro que não presta. Tá certo? Isso aqui seria essa parte aqui, tá bom? A parte do meio. Aí você concluiu que o número teria que ser par ou ímpar. Aí você escreveria, então, por absurdo, né? Você chegou no absurdo, né? Não existem, né? Tais números, tá bom? Novamente eu estou botando tais números aqui, mas você colocaria, não existem os números A, B, C, D e F que correspondem à equação, tá bom? Então isso aqui seria um rascunho de como você escreveria ou argumentaria numa questão dessa. Tudo bem? Eu quero denotar uma coisa, bem aqui, veja que eu abreviei a palavra não. Vocês viram? Eu botei um N e um tio. Vai ser muito comum vocês verem os professores olímpicos de vocês fazerem também essas abreviações. No lugar de botar não, bota um N tio. No lugar de botar tal que, bota TQ. Vou até usar uma expressão que talvez vocês nunca tenham visto, né? Que é essa expressão aqui. W-log. Já ouviu essa expressão aqui? Não, é sem perda de generalidade em inglês, tá bom? Então, são algumas abreviações que vocês vão vendo aí ao longo da vida de vocês que ajudam como você deve escrever mais rápido uma solução. Porque assim, numa Olimpíada, o tempo conta. Matemática não é algo que a gente faz muito ligeiro, né? Mas numa Olimpíada, todo o tempo que a gente puder poupar, né, para resolver mais problemas, melhor. Então, vocês podem usar e abusar de abreviações nas soluções de vocês. Porque quem vai corrigir já está acostumado e já vai saber de imediato isso aí. Então pode, no lugar de colocar tal que, colocar TQ, não abrevia como NTIO, tá bom? E assim por diante. Tudo bem? Então essa é uma dica que vocês devem seguir quando vocês vão escrever uma solução. Tudo bem? Então vamos aqui para outro problema. Esse aqui eu vou dar um tempinho para vocês também só sentirem, tá certo? Vou pegar o seguinte. Vou apagar o nome do Cícero, não. Deixar aí para vocês visitarem o Instagram dele. A gente tem um círculo, tá certo? E aí ele é dividido em 6 setores. Deixa eu fazer um hexágono aqui, senão
não vou conseguir acertar os setores. Vocês aqui chamam hexágono ou chamam hexágono? Hexágono, né? Só lá em São Paulo que eles gostam de chamar hexágono, né? Essa é velha. Então, só fazer aqui, dividir em setores. Certo? Eu fiz o hexágono aí só para a gente pensar aqui e dividir em setores. Ficar mais bonitinho, né? Vocês conhecem o professor Onofre? Onofre Campos? Ele é um professor lá do Ceará que até hoje eu estou para ver alguém que faz desenho de geometria melhor que ele. Vamos aqui. Aí assim, tem os números inscritos em cada setor desse, ó. É 1, 0, 1, 0, 0, 0. Aí a gente vai jogar aqui, vai fazer aqui um joguinho, que é o seguinte. Caiu na UBMap. Mas o joguinho é o seguinte, ó. Quem já conhece aí já deve estar lembrando. Eu posso escolher dois vizinhos e somar 1 aos dois. Então, por exemplo, eu estou aqui com 0 e 1, eu posso somar 1 e 1 a esses dois. Aí ficaria 1 e 2. Quaisquer dois eu posso escolher, dois vizinhos, né? Eu posso escolher fazer isso. A pergunta é, eu consigo chegar numa situação em que todos são iguais? Só fazendo esses movimentinhos? Pensem aí, eu quero que vocês pensem aí uns 3, 5 minutinhos. Fala aí, Matheus. Esse 0 e o 0 da linha de cima não são vizinhos. O 0 da esquerda e o 0 de cima não são vizinhos. Esse aqui, se não são vizinhos. O 0 de baixo e o 0 de cima. Não, não são vizinhos. Vizinho é só se tiver uma dessas arestas aqui, desses raios, né? Em comum. Obrigado, amor. Um dia eu tô trazendo uma caixa de chocolate, né, pra eles. Distribuir chocolate. O único cabo que eu não trouxe é o que era necessário. Porque ainda é o modelo antigo aqui. Vou pegar um adaptador. Quem é que vai pra Disney esse ano? Eita. Ei, Everton. Vai pra Disney? Todo mundo animado. Sério. Não é melhor não andar por aqui no centro, não. E aí, conseguiram? Uma dica. Toda vida, seja nesse tipo de problema, ou seja em problemas de tabuleiros, que falar de casas juntas, casas adjacentes, né? Em que acontece algum tipo de mudança,
Uma boa ideia, uma boa abordagem é a gente fazer uma pintura parecida com a pintura do xadrez, alternando. Vamos fazer isso nesse problema? Então eu vou fazer aqui a pintura, a gente pode escolher do jeito que a gente quiser. Aí eu vou pintar esse aqui, por exemplo, de preto, aí esse aqui eu deixo branco, esse aqui eu pinto de preto, esse aqui eu deixo branco, e esse aqui eu pinto de preto. Então ficou alternando aí, preto, branco, preto, branco, preto, branco, tá bom? Será que isso agora me ajuda de alguma forma? Vocês conseguem enxergar? Nessa situação aqui, que é a situação inicial, quanto é a soma dos números nas casas brancas? Vou chamar de B esse aqui. 2. Quanto é os números nas casas pretas? 0. Vou chamar isso aqui de P. Aí eu vou fazer aqui uma alteração. Aí eu pego, digamos que você pegou 2 vizinhos, aí você somou 1, vamos pegar esses 2 aqui. Somei 1, então vira 1 e 2. Agora vamos calcular de novo essa soma aqui. A dos brancos dá quanto? E a dos pretos? 1. Vamos fazer mais uma, para a gente ver se a gente consegue ver algum padrão. Vamos agora pegar... Evelyn, diz aí, 2 aí para a gente escolher, 2 vizinhos. Esse aqui? Esse. Pronto, vamos tirar esse 0 e esse 0 e vamos botar 1 e 1 no lugar. Quanto é que fica agora? 4 e 2. Agora vamos olhar para esse padrão aqui. Isso aqui já está para a gente enxergar um padrão. O que é que a gente pode perceber aí desse padrão que impossibilita chegar em todos os números iguais? Certo, somei 1, exatamente, eu estou somando 1 a cada um deles. Beleza. Tem alguma coisa que não muda aí? Isso, na mosca. A diferença entre eles, ó. Se eu pegar, por exemplo, o branco menos o preto, então essa diferença aí dá 2. Aqui também, ó, dá 2. Aqui também, ó, dá 2. Por que que isso acontece? Por que que essa diferença sempre é 2? Porque a pressão se aumenta do lado da vontade, do lado da vontade. Exatamente, exatamente isso. Porque a gente, como vocês falaram, né? Nosso colega, o Felipe. Vou ficar mais perto. Victor. Eita, de Victor para Felipe foi bem pequenininho, né? Então, assim, o que o Victor falou é mais ou menos o seguinte, ó. A gente tem aqui, em algum momento, preto, e a gente vai somar 1. E quando a gente soma 1 aos pretos, a gente também soma 1 aos brancos. Só que a diferença continua sendo P menos B, porque esse 1 vai cancelar na diferença. Tá certo? Então, a ideia para a gente trabalhar com coisas, né? Seja em tabuleiros ou coisas desse tipo, que tem vizinhos e que existe alguma alteração. Esse tipo de problema que parece um joguinho, ó. Sempre tem uma etapa que você faz alguma coisa e é sempre com vizinhos no tabuleiro. Uma boa ideia é a pintura do tabuleiro de xadrez. Tá certo? Significa que isso vai resolver todos os problemas desse tipo? Obviamente que não. Matemática, a gente nunca pode chegar e dizer isso aqui sempre vai ser resolvido dessa forma e acabou-se. Não. Isso aqui é uma ideia que funciona em muitos problemas em que aborda essa questão de vizinhos e você ali fazendo alguma coisinha que muda neles, tá certo? Isso aqui tem um nome. Eu vou falar o nome para vocês por curiosidade, mas é uma invariância, tá certo? Ou seja, é algo que não varia. É um padrão que você consegue ver ali, nesses problemas que envolvem várias etapas, tá bom? Em que não varia, tá certo? Como é que eu escreveria esse problema? Podemos organizar, podemos organizar
essa figura alternando as casas, né? Chamando as pretas e brancas. Isso. Denominando as casas que se tem e anotando as somas dela. Conseguimos notar que a das brancas tem uma diferença de 2 para a das pretas. E Isso. como sempre a gente vai somar um de cada, meio que não muda nada. Exatamente, exatamente. Não é nem meio, é que não muda nada, tá bom? Então, assim, é exatamente isso, ó. Você pega e diz assim, ó, vamos começar pintando de acordo com a pintura do tabuleiro de xadrez. Você bota a figurinha mesmo, tá certo? A soma, vamos chamar de a soma inicial dos brancos, chama de B. E a soma inicial dos pretos, chama de P. Aí essa soma inicial é 2 e 0. Só que como eu estou sempre somando 1, tanto aos brancos como aos pretos, esse é meu movimento, a diferença ela sempre permanece constante. Logo, não pode acontecer de ser todo mundo igual, porque se fosse todo mundo igual, a soma, a diferença seria o quanto? 0. Né? Então, não pode acontecer de ser todo mundo igual, porque senão a diferença seria 0, né? Então, bacana. Mais uma vez, a gente usou só uma coisa simples. A gente não usou nada, nenhuma teoria, nenhum teorema mirabolante, que a gente tem que ficar decorando e sabe o número da página. Não. Coisa simples. Você pintou, pegou 2 sominhas e viu um padrão. Pronto. Eu tenho os números, eu escrevo os números de 1 a 20 aqui na lousa, certo? Então, 1, 2, 3, reticências, até o 20. Aí o que é que eu faço? O movimento permitido é o seguinte, eu escolho 2 números, aí eu apago esses 2 números e escrevo no lugar deles, então digamos que eu escolhi o A e o B. Aí eu escrevo no lugar deles o A mais B mais A vezes B. Certo? Eu vou fazendo isso. Vou escolhendo, escolho 2, apago eles, mas escrevo no lugar isso aqui, A mais B mais A vezes B. No final das contas vai sobrar apenas, vai ter que sobrar somente um número, né? Porque sempre vai diminuindo. Aí eu pergunto a vocês, que número deve ser esse? Que número pode ser esse, né? No final. Ó, eu tenho 20 números escritos na lousa e a cada movimento eu apago 2, por exemplo, eu apago 1 e o 2, aí eu escrevo no lugar do 1 e do 2, 1 mais 2 mais 1 vezes 2, então dá 3 mais 2, né? Então fica 5, eu escrevo 5. Então agora eu tenho 5, 3, 4, 5, 6, 7, até 20. Eu vou indo isso, até que reste apenas um número. Aí eu pergunto, que número, né, pode ser esse? Esse problema já apareceu, essas versões dele aqui, em várias Olimpíadas. Várias e em várias. Até na Cone Sul já apareceu. E sempre que aparecer agora um que seja nesse estilo, vocês vão saber resolver. Opa, ganhou vida. Aqui a lista do Cícero está muito pesada. E aí, galera?
Agora não. Agora não. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Ó. Se eu pedisse para vocês calcularem o produto de 1 até 20, né? Que vocês sabem que é 20 fatorial, né? Mas como é que a gente faria esse produto? Se eu pedisse para vocês fazerem a multiplicação. Exatamente. E é só botando parênteses e fazendo de 2 em 2, pegando o resultado, multiplicando, tá certo? Então, por exemplo, eu poderia começar assim, pega 1 vezes 2. Aí pega o resultado e faz vezes 3. Pega o resultado vezes 4. E assim por diante. Tá certo? Independente de como você fizesse, a resposta ia ser sempre lá o valor que for 20 fatorial, que eu não sei agora, não sei de cabeça, claro, é um número enorme, gigante, mas independente de como você faça, você sempre chega no mesmo resultado. Aí eu quero perguntar a vocês o seguinte, por quê? Por que que quando eu estou multiplicando, independente da quantidade e da ordem que eu faça, isso. Eu sei que quando eu pego um número, por exemplo, A, e multiplico vezes o número B, isso aqui é a mesma coisa que eu multiplicar o B vezes o número A. Todo mundo concorda? A multiplicação, ela é o quê? Como é o nome dessa propriedade? Alguém lembra? Só por curiosidade. O nome dessa propriedade aqui, ó. Comutativa. Comutativa, comutar significa, trocar. Então eu posso trocar, não importa como é que eu faço essa multiplicação. Outra característica importante é essa que o Victor falou, que é, não importa onde eu boto os parênteses, tá certo? Ou seja, se eu tenho uma coisa desse tipo aqui, A vezes B vezes C, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar A vezes B e depois multiplicar isso vezes C. Sabem por curiosidade como é que é o nome? É associativa, tá bom? Essa propriedade aqui é associativa. Essas duas propriedadezinhas que a multiplicação tem, que a soma também tem, elas permitem que a gente faça esse tipo de conta sem se preocupar com quantos números eu estou trabalhando e em qual a ordem que eu vou fazer. Tá certo? Então essa é uma dica para a gente pensar nesse tipo de problema. Quando a gente tem uma operação, vamos pensar aqui na operação de produto, que a gente está pensando mesmo aqui. O que é que eu tenho? Eu te dou dois números, aí você joga na maquinazinha da multiplicação e ela devolve o quê? Um número. Isso é ou não é parecido com o que a gente tem aqui? A gente tem dois números, a gente joga numa caixa mágica e a caixa mágica está retornando esse valor aqui. Então, intuitivamente, esse processo que está sendo pedido para a gente fazer é algo parecido com a multiplicação. Só que para funcionar como a multiplicação, a gente tem que ver se esse processo ele é isso aqui acontece comutativo e se ele é associativo. Aí a gente pode fazer a seguinte brincadeira, já que lembra a multiplicação, vamos brincar do seguinte, a soma usa o mais, a multiplicação usa essa cruzinha aqui, ou então um pontinho, né? Vamos inventar um símbolo, digam aí um símbolo bonitinho que vocês acham, e que eu consiga escrever rapidamente, né? Estrela, vamos pegar aqui uma estrela, tá certo?
Vou pegar aqui uma estrela. Então, vou fazer o seguinte, ó. A, estrela, era essa estrela que estava pensando ou era asterisco? Essa, né? Então, B. Deixa eu pegar aqui com preto que os outros estão ruins. E agora eu misturei. Então, A, estrela B. Ó, A, eita. A, estrela B, vai ser pra gente, vai ter esse valor aqui pra gente. A mais B mais A vezes B. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar, isso aqui a gente está dizendo que é desse jeito, a gente está definindo uma operação, então nós criamos uma operação. Aí nós vamos ver se essa operação, se ela funciona que nem a multiplicação, sendo comutativa e associativa. Se funcionar, então, vamos supor que você já provou que funciona. Então, quando você for fazer esse cálculo aqui, você pode pensar assim, ó, que é 1 estrela, 2 estrela, 3, aí estrela 4, a estrela 5 reticências, até o último que é a estrela 20. Então eu posso pensar dessa forma. E aí eu posso ir fazendo os cálculos. Eu faço 1 estrela 2, aí depois faço o resultado estrela 3. Isso é uma forma de fazer. Depois que a gente descobre que a gente pode fazer assim, que não importa a ordem, né, com que a gente faz essa operação, então o que você vai ter que achar é algum padrão. Tipo, por exemplo, quando eu peço para vocês somarem de 1 até 20, como é que uma boa ideia? Isso, exatamente, você pegar as pontas, né? Então você vai pegar nas pontas porque sempre dá igual, e aí você só calcula a quantidade de termos e multiplica, dividindo, nesse caso só multiplicando, né? Então essa seria uma ideia. Então aqui da mesma forma, ó, uma vez que eu descubro que eu posso fazer as contas do jeito que eu quiser, eu só tenho que arranjar uma maneira de fazer essas contas de uma forma que tome menos tempo. Tá bom? Mas antes a gente tem que provar isso. Aí eu quero que vocês provem. Vamos lá. Prove que A estrela B é igual a B estrela A. Que a operação aí, ela é comutativa. Porque B mais A é a mesma coisa que A mais B. Da mesma forma que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Exatamente. Essa parte é fácil. Né? Se eu trocar aqui o B com A, não muda nada aqui, porque a soma é comutativa, o produto é comutativo. Agora, façam o seguinte. Agora mostre que é associativa. Que se eu fizer A estrela B, estrela com C, ou seja, fazendo A estrela B primeiro e fazendo o resultado estrela C, dá a mesma coisa que eu fazer o A estrela B com estrela C entre parênteses. Deixa você ver aqui. Você vê aqui. Essa questão ela fica bem bonitinha. Então, ou seja, A estrela B estrela C. Isso aqui é igual. Vocês têm que mostrar que é igual a A. Às vezes eu erro a estrela mesmo. A estrela B estrela C. Tá certo? Ou seja, lembrando que eu sempre faço o primeiro que está no parênteses, tá certo? Aí tem que mostrar que chega no mesmo resultado. Depois eu vou passar essas soluções todas para vocês, tá bom? Vou pedir para passar para vocês. Quem aqui faz 9º ano? Quem faz 8º?
Quem faz sétimo? Tem 3 que faz sétimo. Todo mundo aqui, então, ainda dá para ir para a Cone Sul, né? E aí, quanto é que dá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo problemas relativamente difíceis, né? Não são problemas fáceis não, que a gente está vendo aqui. Embora o entendimento, assim, a maneira de pensar não sejam pensamentos complexos, mas são problemas difíceis de você ter as ideias. E aí entra aquela história que a gente estava vendo lá no começo da aula. Professor, eu não estou entendendo direito, às vezes isso é difícil para mim. Qual é a nossa postura diante disso? Persistência, insistência, tá bom? É absolutamente normal a gente chegar às vezes numa aula, ainda mais de Olimpíada de Matemática, em que você vai às vezes não entender. Eu já cheguei em aula que eu não entendi nada. Voei assim, legal, e muito. Mas a nossa postura diante disso é, não desisto. É legal. Não entendi, é porque tem coisa bacana para entender. Tá certo? Então é essa postura que diferencia um campeão olímpico, tá bom? Dá quanto o resultado? Vamos lá, vou ajudar vocês aqui. Se eu fizer A estrela B, então eu tenho assim, né? A estrela B, estrela C. Então isso aqui vai ser igual. Aí eu sei que A estrela B é A mais B mais A vezes B. Tá bom? Então fica assim, ó. Isso aqui é A mais B mais A vezes B, estrela... Eita! Tem umas horas que eu... Isso estrela C. Aí eu tenho que continuar fazendo. O que é que significa esse número estrela com esse número? Eu tenho que pegar a soma. Isso, exatamente. Então ficaria assim, ó. Isso aqui seria A. Nope. Então seria A mais B, aí mais C, né? Já vou deixar bonitinho a conta, ó. Mais C, aí mais AB, aí eu vou pegar esse vezes esse, ó. Quando eu fizer esse vezes esse, vai aparecer AC, vai aparecer CB e vai aparecer ABC, tá bom? Então aqui fica assim, ó, BC mais CA mais ABC. O outro dá a mesma coisa. Até porque, ó, isso aqui ficou uma expressão bem bonitinha, bem simétricazinha com relação ao A, o B e o C. Estão vendo, ó? Se eu trocasse o A com o B e o C aqui, tanto faz, porque sempre ia dar a mesma coisa. Então, essa operação aqui que a gente definiu, ela é uma operação que ela é comutativa e é associativa. Aí eu posso fazer isso aqui. Então, primeira lição disso, primeira lição que isso nos ensina, que vai dar apenas um número
e ponto. Não pode dar outras opções de número. É que nem quando eu faço o produto de 1 até 20, só vai dar um número, não dá dois números diferentes. O produto de 1 a 20. Então a primeira lição é essa, tá certo? A segunda lição é o que a gente vai fazer agora, que é arranjar uma maneira de fazer essas contas. Vamos lá. Eu quero agora fazer essas contas. Eu quero fazer o 1 estrela até o 20. Mas eu tenho que ter uma estratégia, é que nem somar de 1 até 20. Se eu tentar fazer na unha, eu faço. Mas vai dar mó tempão. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Vamos em estratégia. Vamos fazer o mais óbvio primeiro. Que é pegar 1 asterisco 2. Dá quanto? 5. Beleza. Deixa o 5 aí. Agora vamos pegar o resultado e fazer asterisco com 3. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo 1, asterisco 2, asterisco 3, tá bom? Então eu vou pegar 5, asterisco, não, né? Estrela, né? Estrela 3. Dá quanto isso daí? 23. Muito bem. Agora eu vou pegar esse resultado e vou fazer estrela com 4. Então 23, estrela 4. Então aqui é como se eu estivesse fazendo estrela de 1 a 4. Vai dar quanto? Ela é boa de conta. Muito bem. Ser bom em matemática significa ser bom em conta? Não necessariamente. Eu tinha um meninozinho no meu prédio, quando eu fazia Olimpíada, às vezes eu chegava em casa, eram as 11 da noite, né? E aí ele estava lá me esperando, toda vida que eu chegava da aula de Olimpíada, ele me fazia assim, um produto enorme para eu calcular. Essa é a impressão que as pessoas têm de quem gosta. Nesse nível assim. Então as pessoas elas confundem, né? Então ser bom em fazer conta rápido não significa que você é bom em matemática. Matemática, pessoal, é sinônimo de criatividade. Tá certo? Então é você saber usar a criatividade para resolver problemas. Tudo bem? Então tenha em mente isso. Não é sinônimo de você fazer conta rápido, de você fazer... E, aliás, muitos olímpicos de sucesso que eu conheço são profissionais em errar conta. Erram muita conta, assim. Mas por quê? O importante numa Olimpíada, quando você está ali resolvendo o problema, às vezes mais importante do que a conta é o raciocínio. E como você escreve esse raciocínio. Tá bom? A conta é apenas um detalhe. Então, se você está fazendo lá um problema que você descreve todo o raciocínio, no finalzinho você errou uma conta, às vezes é descontado um pontinho ou dois. Às vezes de 10, de 20, de 30, né? Mas o principal é o raciocínio, tá certo? Vamos lá, vamos fazer mais um caso. Vamos fazer o 119 estrela o 5 agora, que é como se eu estivesse fazendo de 1 até 5 estrelas, tá bom? Dá quanto? Vamos lá, sem calculadora. Quanto? Isso. Como é que vocês fazem uma conta dessa? Rápido. Ó, 119 é muito próximo de 120. Então, se eu estivesse multiplicando 120 vezes 5, seria quanto? 600. Certo? Ou errado? Então dá quanto? Eu pulei algum aqui que eu tô achando estranho dar isso aí. 120.
120. Não, tá certo. Não, tem que tirar 120 vezes 5, ó. 120 vezes 5 menos 5. 120 vezes 5 dá 500 mais 100, 600, né? Então, menos 5. Então, dá 595. Oh, mais o... Isso. Mais o... mais 124, né? Dá quanto? 719. Certo. 719, pronto. Bom, agora já dá pra gente ver um padrão. Olhem para essa sequência aqui e qual é o padrão? Essa é do chute mesmo. Todos são primos? Eu não sei se 719 é primo, pode até ser, mas não sei não. Mas não é não ser primo. Até porque senão a gente não conseguiria ver nenhum tipo de irregularidade, né? Nesse sentido, claro. É, todos são ímpares. Quais são os exercícios? Se você somar os dois logaritmos, vai dar um número e o próximo número você vai somar 6. Exemplo, 5. 2 vezes. 2 mais 3. 2 mais 3. Que foi a primeira coisa que eu falei? Vamos ver a memória. Qual foi a primeira coisa que eu falei quando eu iniciei esse problema aí? Antes de até colocar o enunciado dele, eu perguntei se vocês conheciam o quê? É 5, não, 5 fatorial, 119, é 5 fatorial menos 1, 719, 6 fatorial menos 1, então o próximo vai ser 7 fatorial menos 1. Exato. Exatamente, ó. Então veja, aqui, ó, o primeiro, ó, 3 fatorial menos 1. Esse daqui, 4 fatorial menos 1. Esse daqui, 5 fatorial menos 1. 6 fatorial menos 1. Então, se eu fizer até o 20, né? Ou seja, se eu fizer 1 estrela até o estrela 20, vai dar quanto? Eita, mais verde, aí verde. 19 fatorial menos 1. Exatamente, ó, porque é sempre, ó. Aliás, 19 não. Se eu for até o 4, né? Ó, se eu for até o 3, eu pego um a mais, ó. Então, 21 fatorial menos 1. É, claro, não precisa fazer conta não aqui. Tá certo, pessoal? Pode ser que exista outra maneira de você calcular isso? Claro. Pode ser que exista outra maneira. Assim como lá na soma, você pode pegar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e ir fazendo isso até o meio. Mas eu posso escrever a soma uma debaixo da outra, sendo a segunda ao contrário, e também fazer a soma, né? Então, posso fazer dessas duas maneiras. Pessoal, toda vida que vocês tiverem um problema nesse estilo de escreve tantos números numa lousa, aí apaga... Não é que vai ter fatorial, mas que diz assim, apaga 2 e escreve 1. Vocês vão pensar nesse tipo de argumento aqui, ó, de montar uma operação, tá bom? Isso vai servir para 90% assim desse tipo de problema. Aí o seu problema vai passar a ser a enxergar o padrão. Tá ligado? Porque nesse caso aqui envolveu o fatorial. Então tem outros exemplos, né? O da Cone Sul, se eu não me engano, pegava 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3 e assim por diante. Aí já era outro padrão que você tinha que enxergar, tá certo? Então, mas a maneira de resolver é a mesma. Você monta a sua operação, mostra que é comutativa, mostra que é associativa. Isso significa que você vai poder fazer a conta do jeito que você quiser e sempre chega num número, naquele número exato, não chega em números diferentes. E aí depois o problema do problema passa a ser enxergar o padrão, tá certo?
Então, quase sempre, nesse tipo de problema, vocês vão resolver dessa maneira. Vamos adiante. Tem um problema que eu acho bem legal, mas vou deixar vocês anotarem aí. Obrigado. Eu posso apagar, gente? Depois vai chegar para vocês tudo direitinho, tá bom? Com enunciado, solução. Seguinte, ó. Eu tenho os números de 1 até 2024. Vamos botar 2024, que é o nosso ano. Tá certo? Mas eu vou fazer uma lista com esses números e eu quero saber se eu consigo fazer uma lista com a seguinte propriedade. Entre quaisquer dois números consecutivos, entre eles, sempre vai ter uma quantidade ímpar de números. Então, por exemplo, eu não sei onde o 1 e o 2 eles vão estar. Olá, professor. Olá. Tudo bem? Desculpe interromper a aula de vocês, é que o professor Edilson veio aqui falar com o aluno. Vai falar, Ed. Esse aqui é o Brasa, professor que o secretário comentou, o Renan Pereirinha comentou com vocês agora há pouco. Gente, eu dei cumprimento todo mundo. É o seguinte, a mensagem rápida é o seguinte, vocês são maravilhosos. Tá certo? Nunca deixe de acreditar nisso. Vocês conseguem aprender qualquer coisa. Nunca deixe de acreditar nisso. Vocês podem fazer coisas grandes, muito grandes. É fundamental para esse país que sejam pessoas extremamente ambiciosas. Extremamente ambiciosas. É fundamental que sejam coisas enormes. Mudar o mundo, descobrir a tecnologia, descobrir o que vai transformar esse país, esse mundo e essa cidade num lugar melhor. Certo? O Brasil, o mundo precisa que vocês sejam assim. Certo? Nunca duvidem da capacidade de vocês. Vocês são muito especiais. Certo? E são lindos. Até mais, então. Boa aula para vocês. Certo? Até mais. Tchau. Até mais, Ed. Pessoal, esse é o cara, tá certo? Se ele está dizendo isso, vocês podem acreditar, porque o Ed é o cara, assim, em termos de Olimpíada de Matemática no Brasil. Bom, vamos voltar aqui, depois dessa emoção, né? De conhecer o Ed, de ter essas palavras aí. Então vamos voltar aqui. Vamos sentar aqui. Ó, então vocês têm os números de 1 a 24, vocês têm que fazer uma lista com esses números, tá bom? Então vamos colocar eles em alguma ordem aí. Mas a gente vai pedir uma coisa, entre dois números consecutivos, sempre tem que ter uma quantidade ímpar de números. Então, por exemplo, na lista que você fizer, digamos que o 2 ele veio antes do 1. O 2 está bem aqui e o 1 está bem aqui. Mas aqui no meião, aqui, a quantidade de números que você colocou tem que ser ímpar. Tá certo? E isso vale também do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, e assim até o 2023 para o 2024. Eu pergunto para vocês, é possível fazer uma lista dessa maneira? Sim ou não e por quê? Você vai fazer uma lista com os 1024 números. Aí depois que você fez a lista, aí você vai olhar ali
E aí fala, ah, peraí, entre 1 e o 2, está aqui a posição que o 1 está e a posição que o 2 está. Quando eu contei a quantidade de números que eu coloquei entre eles, é uma quantidade ímpar. Aí você foi fazer a mesma coisa do 2 com 3. Aí você foi ver a quantidade de números entre eles e quando você contou, viu que era uma quantidade ímpar. E assim para todo mundo. Só que consecutivo, certo? Só vale para consecutivos essa regrinha. Digamos que eu vou pegar de 1 a 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que fazer uma lista com esses 5 números. Tá bom? Só que eu quero que sempre entre 2 consecutivos tenha uma quantidade ímpar. Vou fazer aqui com 5. Ó. Então, eu tenho 1, por exemplo, aí eu não sei onde é que está o 2, mas eu tenho que ter pelo menos outro número entre eles. Vamos colocar aqui o 4. Então, está aqui 1, 4 e 2. Entre 1 e o 2 tem quantos números? 1. Então, tem uma quantidade ímpar, tá certo? Só que eu tenho que colocar o 3 ainda aqui, tá certo? Eu não posso colocar o 3 depois do 2. Porque se eu colocasse o 3 depois do 2, ia ter quantos números entre o 3 e o 2? 0, né? Não ia ter número nenhum. Não pode. Se é uma quantidade ímpar, tem que ter pelo menos um número. Tá certo? Então aí eu teria que colocar o 5. Beleza, com 5 deu certo, ó. Vamos ver se até aqui tá certo. Entre o 1 e o 2 tem um número, só que eu tenho que colocar o 3. Então vamos colocar, só resta aqui o 3 ser aqui no final. Então entre o 1 e o 2 tem um número. Entre o 2 e o 3 tem um número. Entre o 3 e o 4, opa, não. Entre o 3 e o 4 tem quantos números? 2. Então essa lista aqui ela não serve. Porque ela quebrou a regrinha de entre dois números consecutivos ter sempre uma quantidade ímpar. A pergunta é, será que eu consigo fazer isso com a lista, manter essa regra com a lista de 1 até 24? Não esqueçam, pessoal, que uma das principais maneiras de você escrever uma solução, uma das técnicas de demonstração que a gente mais usa na matemática, é aquela técnica por absurdo ou contradição, que a gente estava conversando no início. Tá bom? A gente suponha que tal fato seja verdade. Aí você vai, cheguei num absurdo. Tá bom? Aí, como cheguei numa contradição, não é possível aquele fato lá que eu supus no início. Tá legal? Então, é uma das principais técnicas aí que a gente tem na matemática, que é a prova direta, que é aquela quando você faz o negócio direitinho, né? Bem direitinho. Ah, suponha isso, pegue isso, chega nisso, pum, provei. Então, essa é a prova direta. E tem aquela por absurdo, que é você quer provar, você tem certeza que aquilo não é verdade, aí você supõe que ele seja verdade, você chega na contradição. Tá certo? E é o fato de você ter chegado numa contradição significa que aquilo que você supôs, então, realmente não era verdade, tá bom? Você não pode partir de uma afirmação verdadeira na matemática e chegar na afirmação falsa. Você parte desse princípio. Tá bom? Se você chega numa afirmação falsa, é porque o que você pegou lá no início é falso. Dá uma dica, tá bom? Para vocês pensarem nesse problema. Pense na posição dos números. Tá bom? A posição que está o 1, a posição que está o 2, a posição que está o 3, a posição que está o 4 e assim por diante.
Não. Uma dica. Vamos botar assim, 80% dos problemas que perguntam se é possível, não é possível. Tá legal? Então a primeira desconfiança sua quando pegar esse tipo de problema eu acho que não é possível. Será que eu consigo mostrar que não é possível? Tá bom? De novo, não posso falar sempre, né? Porque realmente tem problemas em que é possível lá. Ele bota, é quase uma pegadinha, que a maioria não é possível, né? Pessoal do nível 1 aí, eu lembro quando eu comecei a fazer a Olimpíada, aí eu ia admitido às vezes em algumas aulas do pessoal mais avançado, que já estava se preparando para internacional, né? Eu não entendia nada assim, não entendia nada do que estava sendo feito ali. Mas para mim era uma emoção tão grande assim, estar na mesma sala que eles, sabe? Que eu fico imaginando vocês, o sentimento de vocês, sabe? Eu sei que algumas coisas talvez vocês não estejam entendendo aqui, né? Faz parte. Mas, às vezes, a emoção, assim, de você estar diante de coisas difíceis, de estar com pessoas que você vê que pessoas muito boas naquilo que você almeja, né? É um incentivo, tá certo? Não esqueçam disso. Eu ficava, meu Deus, eu estou assistindo. Não, na minha época, no meu colégio, eu estudei lá no Ceará, no colégio 7 de setembro. E na minha época, foi para a Internacional o Yuri Lima e o Thiago, né? E assim, no dia que eu assisti a aula com eles dois, meu Deus, eu estou assistindo a aula assim com eles, era uma emoção assim enorme, assim. Eu me achava assim só por estar na mesma sala. Eu comecei a fazer a Olimpíada tarde, sabe, gente? Bem tarde na minha vida. Foi do primeiro para o segundo ano do ensino médio. Tá certo? E o que o Ed falou aí para vocês é uma completa verdade. Quando você realmente acredita e você se empenha, não tem limites, né? Porque eu comecei a fazer do primeiro para o segundo ano, aí acho que a primeira Olimpíada que eu fiz foi a Olimpíada Cearense, aí não tirei nenhuma medalha, né? Fiquei triste, isso na metade do primeiro ano, né? Mas aí quando chegou no segundo ano do ensino médio, né? Que realmente foi quando começou o meu treinamento forte, né? Aí eu consegui ser bronze na Olimpíada Brasileira, né? Na OBM, né? Na época não existia OBMEP, era só OBM. Aí eu consegui ser bronze na OBM e, se eu não me engano, eu fui prata. Peraí. Não, eu não me classifiquei na Cearense de novo. Não tirei nada na Cearense, foi. Aí eu fiz aí fui pro terceiro ano. Aí fui bronze na OBM. E aí eu tinha um sonho de ir para uma Olimpíada de nível internacional. Queria viajar. E aí eu consegui. Então, com 2 anos de Olimpíada, consegui ir para a Olimpíada Rio Platense. Né? Não sei se vocês já ouviram falar da Olimpíada Rio Platense. É uma Olimpíada que acontece na Argentina, no finalzinho do ano, que normalmente participam alguns países aqui da América do Sul, só que o Brasil ele participa de forma separada com 2 cidades, São Paulo e Fortaleza. É como se essas 2 cidades elas fossem países, elas mandam os representantes de cada uma delas, né? E aí eu fui para essa Olimpíada. Tentei ir para a IMO, para a Olimpíada Internacional, não deu certo. E para isso eu fiz a loucura de repetir 1 ano do ensino médio. Não façam isso, tá bom? Mas eu queria muito e valeu a pena.
No meu caso, valeu a pena. Certo? Então, é muito bom assim, essa fase de Olimpíada. Muita coisa bacana. Vocês vão para a Disney, né? Na minha época, nem para a Disney eu ia. Eu me contentava com o colégio pagando para eu ir para a Semana Olímpica. Eu já me contentava com isso. Como é que você conseguiu ir para a OBM? Hã? Como é que você conseguiu ir para a OBM? Porque hoje você consegue pela OBM? Na época, a OBM ela era 3 fases. Tinha a primeira e a segunda fase, né? A primeira fase era só de marcar, como é a primeira fase da OBMAP. E a segunda fase era de escrever. E aí você se classificava então para a terceira fase, que era realmente a OBM, né? E aí eu consegui. E aí, conseguiram descobrir por que não é possível? Diga aí. Deixa eu te interromper só antes de tu falar teu pensamento, porque tu falou de pensamento aí, e eu lembrei de uma coisa muito importante quando vocês forem escrever soluções, que é não descartar o rascunho. A gente, quando vai corrigir a OBM, OBMAP, seja o que for, já aconteceu várias vezes do aluno ele não colocar nada assim, tipo, problema 2, ele não, deixou em branco lá, problema 2. E aí, a gente vai olhar o rascunho, tem uma ideiazinha lá, que ele rascunhou do problema 2, que ele só deixou o rascunho porque tinha um rascunho de uma que ele fez e que valeu ponto. Tá certo? Então, numa correção de OBM, OBMAP, por aí vai, essas Olimpíadas, a gente sempre olha o rascunho de vocês, não descarte o rascunho. E escreva, mesmo que você imagine que aquilo que você está escrevendo é uma bobagem. Porque muitas vezes é um raciocínio que é utilizado no problema, é uma ideia que é usada no problema e que você ganha pontos por isso. Tá certo? Então, é uma dica. Pode falar agora. Eu pensei, fazer pares de números consecutivos. Aí eu botei, 1, 2, 3, 4. Aí eu pensei, os pares, né, tem o primeiro, que é o numeradito, e o segundo, que é o numeradito. Aí vai ter exatamente 1012x e 1012y, tá? Os pares. Aí eu ia botar o x, tudo assim, primeiro. E os y correspondentes dos pares, que é o seguinte, por exemplo, ia ter 1 e 2 lá na caixa prego, aí depois é 3 e o 4 lá depois do 2, aí assim por diante. Certo. Aí eu pensei, entre o 1 e o 2 vai ter 1011x. Então vai ter números ímpares no meio dos dois. Mas entre o 3 e o 4 vai ter 1010. Boa ideia. Vamos pegar essa tua ideia e fazer o seguinte com ela. Tu foi pegando de par em par, né? Por exemplo, o 1 e o 2. Então, vou pegar aqui o... Não sei onde é que está, se vem primeiro, se vem depois, então tanto faz como eu vou escrever aqui. Mas está aqui o 1 e está aqui o 2 lá na caixa prego. Tá certo? Aí o que acontece? Vamos dizer que a posição do 1 seja uma posição, sei lá, N. Tá bom? Vou chamar de PN para dizer que está na posição N. Eu não sei que posição é essa em que o 1 está. Mas aí eu vou olhar a posição... Aliás, vou botar aqui até P1, né? Para dizer que é a posição do 1. Tá certo? Vou pegar aqui outra pincel. Então, a posição do 1. E aqui a posição do 2. Concordam comigo que como tem, fazendo essa ideia aí, que a... Nome? Teu nome? Não, teu nome. Evelyn, certo. É porque só tá vindo o nome da minha orientanda, Stephanie. A Evelyn. Ó, então assim, tá aqui a posição do 1 e a posição do 2 está na caixa prego, mas eu sei que tem uma quantidade ímpar de números entre eles. O que é que eu posso afirmar acerca da posição deles? Da paridade da posição deles? Por exemplo, se essa posição aqui do 1 for um ímpar. Posição pares. Posições dele tem que ser posição pares. Posições pares, tá certo? Ou posições ímpares. Sim. Concordam? Porque tem uma quantidade ímpar de números entre eles. Por exemplo, ó, se tivesse 3 números entre eles,
Pincel às vezes funciona, às vezes não. Tivesse 3 números entre eles, então, como é uma quantidade ímpar de números, né? Sei lá, se esse aqui tivesse na posição 2, aí teria 3, 4, 5, aí seria o 6. Se esse aqui tivesse na posição 5, aí teria 6, 7, 8, 9. Então, ou eles dois são pares, ou eles dois são ímpares. A posição, tá bom? Estou falando da posição. Agora faça isso do 2 por 3, do 3 por 4, do 4 por 5, até o último. O que é que isso dá? Veja, isso. Seguinte, ó. Vamos supor que a posição do 1 seja ímpar, seja um número ímpar, tá bom? Então a posição do 2 vai ser uma posição ímpar também, um número ímpar, tá certo? Só que do 2 por 3 vale a mesma regra. Então se a posição do 2 é ímpar, a posição do 3 vai ser o quê? Ímpar. Porque sempre mantém a paridade, por causa dessa regrinha de ter uma quantidade ímpar. Tá bom? Do 3 por 4, a posição do 4 também vai ser o quê? Ímpar. Podem falar alto. Do 5 por 6, vai ser uma posição o quê? Ímpar. É a mesma regrinha, ó. Eu não sei onde é que o 3 está. Vamos supor que esteja depois, mas eu não sei. E o 4 também, vamos supor que esteja depois, mas não importa aqui a ordem. Mas se esse aqui for uma posição ímpar, esse aqui é uma posição... Opa! Esse aqui é uma posição ímpar. Esse aqui, a posição do 3 é um número ímpar. A posição do 4 é um número ímpar. A posição do 5 é um número ímpar. Do 6 é um número ímpar. Ou seja, todo mundo vai ter posição ímpar. Mas pode isso, gente? Não pode. Se eu fiz uma lista com os números, tem aqueles que estão... tem o que está em segundo lugar, tem o que está em quarto, tem o que está em sexto. Não pode. Tá legal? Então, por causa disso, eu só usei par ímpar aqui, ó. De novo, um problema que não é fácil. Não é fácil você perceber isso, tá certo? Mas, cuja ideia só usa o par ímpar. Né? Bacana, né? Ideias legais, problemas legais e não muito difíceis, né? Tá certo? Pessoal, já são 12h15, né? A gente começou 15 minutos antes. Eu acho que é o suficiente, né? 1h30. E eu quero terminar falando para vocês até um pouquinho do que o Ed falou, né? Porque quando a gente está nesse estágio, às vezes a gente não consegue enxergar muito além, tá bom? Então vai ser comum na vida de vocês se depararem com muitos desafios desse tipo. Matemática não é simples, matemática não é fácil. Se algum dia alguém chegar para vocês e dizer matemática é fácil, está mentindo. Bom, matemática é algo complexo, é algo difícil mesmo. Mas essa aqui é a mágica da matemática. Porque quando a gente vê isso, a gente quer aplicar ali as nossas ideias, a nossa criatividade. E nesse meio de caminho tem os nossos erros. E os nossos erros, eles são nossos amigos. Tá certo? Porque são os nossos erros que vão nos ajudar a melhorar. É o fato, às vezes, de você não ter conseguido resolver aquele problema que vai fazer você ir atrás da solução dele. E por mais que você não resolva, você acaba se deparando com várias ideias legais e aprendeu muito mais coisa do que só se tivesse resolvido ali na hora, tá bom? Então, não esqueçam disso, né? Continuem aí nessa trajetória de vocês. Se cair, levanta, tá bom? É normal nesse meio de caminho cair e aí levanta, que é isso que vai fazer vocês campeões olímpicos, tá bom? Espero vê-los logo em breve.